ambição. Você precisa enxergar que aquela bolsa ela pode ser reproduzida e ser feita 300 bolsas dessa aqui e elas podem ser vendidas. Isso é ambição. A ganância não. A ganância é entrar na pirâmide. Vou ganhar 10% ao mês. Sem fazer nada. É certo. Uma hora você vai quebrar. Sabe por quê? Você vai passar a viver daqueles 10%. E aquele valor que você colocou lá na pirâmide, ele não volta. Não volta. E uma vez que ele não volta, muita gente vende casa, carro, vende tudo que tem. E acredita naquele charlatão. Que vai te pagar no início. Você vai acreditar que está entrando. Uma hora vai ruir. E se você não estiver atento a isso, você vai quebrar pela ganância. Então, o medo que te paralisa. Existe o medo que te salva, tá? É aquele medo de não entrar em algo que vai dar ruim. Mas o medo que te paralisa, como o pastor Marcelo falou, se você não tomar a atitude de ir buscar o teu sonho, ele vai te paralisar e você vai continuar no mesmo lugar que você está hoje ou pior. E se você não se movimenta, a inflação corrói o seu dinheiro. Esse dinheiro parado é dinheiro perdido. Então, você precisa se movimentar. A partir do momento que você se movimentou, sucesso. Você vai ver que você consegue, que é possível fazer o que você quer e, principalmente, você pode alcançar o que você quiser. Mas você tem que se movimentar. E por isso eu saí da Marinha. Tinha feito minha faculdade de finanças, perturbava a faculdade para pagar mais barato. Então eu me planejei para fazer a faculdade que eu fiz depois. Na verdade não era nem a que eu queria ser ambientalista. Só que não abriu turma. E aí rapidamente você precisa pensar rápido. E a atendente falou, eu tenho duas opções. Análise de sistema ou finanças. Eu falei, análise de sistema nem pensar. Nem pensar. É a profissão do futuro, tá? Análise de sistema, tecnologia de informação é a profissão do futuro. Mas nem pensar. Não dá pra mim. É matemática e tal, mas... Não. Finanças. Olhei a grade e falei, é isso. É isso aqui que vai fazer mudar a minha vida e posteriormente de muitas pessoas. Fui lá, fiz 2 anos plantão. Segunda a sexta, de 6h30 às 10, sábado de 7 às 4 da tarde, plantão de novo, que hora que eu estudava? Meia-noite às 4. O que você estava fazendo meia-noite às 4? Domingo. O que você estava fazendo meia-noite às 4 horas? Trabalhando, beleza. E no outro horário? Dormindo. Então eu sacrifiquei o meu sono. Minha esposa está ali e é a testemunha disso. Eu dormia pelas tabelas. Mas eu tinha noção de que em 2 anos aquele sacrifício teria valido a pena. E muitas vezes o empreendedor tem o sacrifício de ficar até 2, 3 horas da manhã fazendo conta para poder fazer suas compras, vender seus produtos, montar sua estratégia e chegar onde ele quer chegar. Então, se você não conseguir colocar na mente que para empreender você terá um sacrifício, você não vai conseguir. Dentro daquilo que a gente chama de média, as pessoas medíocres, a média, eu cheguei lá para realmente fazer diferença. Então hoje, por exemplo, o banco não exige que os funcionários vão trabalhar de social. Mas eu fui um dos que quebrei isso lá atrás, em 2013. Quando eu cheguei numa agência onde os clientes vinham trabalhar, vinham ser atendidos de uma forma mais simples, eu tomava esporro todo dia porque eu estava de camiseta. Mas os clientes queriam falar comigo. Então, se você é empreendedor, se você é um funcionário de uma empresa onde você quer empreender, você pode ter uma oportunidade lá na frente em caso de crescimento, você precisa entender o seu cliente. Se eu trabalhasse no centro do Rio, eu teria que usar o social, porque lá todo mundo usa. Mas no interior, o cliente fica muito mais à vontade de falar comigo dessa forma, que eu falando com ele e tal, sem linguagem técnica, fica muito mais simples de se entender. A gente não precisa
dificultar o negócio. Pelo contrário, as pessoas querem ter, né, ciência do que elas estão fazendo. E ter lealdade com seus clientes é extremamente importante. Assim como o contrário. Quando vocês vão ter uma relação com alguma outra empresa, com algum outro negócio, porque aqui, nesse momento, as sinapses estão acontecendo. Ninguém está ali percebendo, mas o seu cérebro está conectado com o dele, está conectado com o dela, entendeu? Aqui está acontecendo um monte de sinapses. As pessoas estão conectadas aqui. Eu espero que desse lugar hoje saia algum negócio. Normalmente sai. Sai algum negócio, sai uma relação, às vezes, de um sócio, de um emprego, né, com alguém que esteja precisando. Então, sempre tem um negócio que você possa fazer. Seria, né? Entendeu? Então, assim, isso era o que eu pregava quando eu fui para o segmento de pessoa jurídica. Fiz a especialização em MBA em finanças corporativas, né, e mudei para o segmento de empresa dentro do banco. Por quê? Eu acreditava que as empresas no Brasil, elas são muito boas no que fazem, mas infelizmente elas são muito mal geridas. Por quê? Porque você não está 100% no negócio. As pessoas abrem empresa no Brasil principalmente pela necessidade. E elas são muito boas no que elas fazem, no comercial, na prestação de serviço. Mas quando vem para a parte de gestão, a gente sabe da dificuldade. Por isso que eu falei que existem esses cursos, né, gratuitos que vocês podem aprender até nas suas finanças pessoais. Porque se o seu pessoal está em dia, você vai estar muito mais tranquilo para cuidar do seu negócio. Você vai estar mais 90% do seu negócio, né? Se o seu pessoal está tranquilo. Se o seu pessoal não está tranquilo, você já não está 100% no seu negócio. Você está pensando na sua casa. E ter liberdade é justamente você poder dizer não para algumas oportunidades. Muitas vezes você vai precisar dizer não para algo, para você colher algo maior lá na frente. Não necessariamente você vai ter que fazer um sacrifício total do seu presente só para você colher mais no seu futuro. Você precisa também aproveitar o seu presente. E é isso que eu venho fazendo de lá até então. Minha esposa está ali. A gente tem um compromisso de uma vez no ano fazer uma viagem para algum lugar. E aí o empreendedor começa a maquinar na mente como que eu vou fazer isso. Eu já tenho lá que o 13º não é salário. Férias foi feito para viajar. Para quem é empregado ainda, né? Ou tem isso. Para quem é empreendedor, você precisa ter uma reserva. Você precisa ter no seu planejamento, não são 30 dias, a gente sabe disso, mas 5, 10 dias para você sair daquele local, né, onde você passa o seu ano inteiro e ter o seu ócio. Você ir para um outro lugar totalmente diferente e pensar em outras coisas. Normalmente, nesse lugar, surge uma oportunidade que vai virar a sua vida mais uma vez no próximo ano. Normalmente, pelo menos comigo é assim. Eu tenho alguns testemunhos que é verdade, né? Então, façam isso. A mente de vocês precisa ter um momento de descanso para vocês pensarem no que vocês vão fazer no próximo período. E já falei que existe 13º não é salário, comissão de vendas também não, e o lucro da sua empresa no primeiro ano não é seu. No segundo ano, também não. No terceiro ano, provavelmente não. Depois que você tiver uma reserva financeira no seu negócio que comporte pelo menos 3 meses da sua operação, isso se chama capital de giro. Você não tem dinheiro. No começo você está reinvestindo, então você não vai ter. A partir do 3º, 4º ano, você vai começar a pensar nisso aqui.
Capital de giro, tem que começar a formar. Você tem 3 meses, pelo menos, de caixa para você não usar na sua empresa, sucesso. A partir dali, você pode começar a tirar um pedaço desse lucro quando? Quando vira o ano. Tudo que você gasta no seu custo mensal, pessoal, é prolatório. Você pode até colocar na contabilidade lá para pagar menos imposto, que é lucro distribuído. Mas ele tem que ser calculado anualmente, tá? Por que isso é bom? Para quem é empreendedor e chegar lá na frente, você tem condições de calcular realmente o que a sua empresa deu de lucro e fazer uma premiação para o seu funcionário. Ele vai ficar muito feliz com isso. Quem é funcionário aqui sabe. Vai ficar, é certo. E ele vai querer te levar, porque ele sabe que se ele fizer tudo de bom, ele vai virar um empreendedor com isso. Porque se ele fizer tudo, ele vai ganhar mais. Vai ganhar mais. E esse é o sentido de você, que não ganha nada ainda na sua hora, você precisa fazer algo para amanhã você ganhar alguma coisa na sua hora. Já pensou? Não precisa falar. Mas precisa começar. Você já levantou dali para cá. Show? Se inscreve no canal para você pegar o bizu. Então, gente, o bizu principal é esse. Tá? Vocês precisam ter um norte. Vocês precisam ter uma direção independente de onde vocês atuam hoje. A sua hora de trabalho, ela precisa ser maior. E você precisa ter mais fontes de renda. E aí vem para a parte de investimento. Ano passado, ano retrasado, perdão, no meio da pandemia, eu tirei também a minha certificação de especialista em investimento. Então, dentro da área financeira hoje, eu consigo atuar na pessoa física, no agronegócio, na jurídica e como especialista em investimento. E garanto a vocês que, se você não está ganhando nada enquanto você está dormindo, você está com problema. Mesmo empresário. Esse valor não vai ser igual ao do seu negócio, para quem tem empresa. É um valor bem menor. Mas ele vai começar a te dar a garantia de que você pode arriscar um pouco mais. E empreender é o quê? Tomar risco. Não é verdade? Se empreender a tomar risco, e você pode fazer o controle de risco para nunca mais você sofrer, você não precisa sofrer no seu negócio. Você tem que gostar do que você faz. Para você gostar do que você faz, aquele negócio tem que te dar liberdade. Ele tem que tirar você da escravidão. E muitas pessoas, hoje, são escravas do seu negócio, do seu emprego. Eu trabalho no Banco do Brasil, fui assistente de pessoa jurídica, fui gerente de pessoa jurídica, atuei em diversos locais. E no final do ano, ao fazer 36 anos, eu percebi que as minhas rendas passivas estavam maiores que o meu custo mensal para viver. Minha esposa já estava empreendendo, né? Nós temos um negócio, é difícil. Quem aqui que é empreendedor tem o cônjuge como sócio? Alguém tem? Sucesso! Isso é a vitória, todo dia. Ela tá rindo, né? Isso é a vitória todo dia. Porque separar o que é negócio e o que é relacionamento é algo difícil demais. E geralmente quando o calmo estoura, o negócio fica meio estranho. Sempre tem um mais estourado e um mais calmo. Quando o calmo estoura, a parada fica estranha. Então, mas é um dia de cada vez, né? É acertar os pingos dos is e continuar. Empreender é isso. Empreender é risco. Melhor sócio é o marido, que é sócio mesmo, né? Melhor sócio. Melhor do que você fazer com exatamente. Já tem que dividir com ele mesmo, então já divide tudo ali, tá tudo certo. Né? E é sério, pessoal. Né? Quem empreende com o seu cônjuge tem um desafio a mais. Porque precisa também, além de separar o empresarial do pessoal,
separar o relacionamento da empresa. Tem hora que você vai gritar como sócio, não como marido ou esposa. E é preciso saber diferenciar isso. É algo que é bem difícil. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Então, me especializei em investimentos. Para quê? Para ter essa renda passiva. E aí, trazendo aqui, né? Não vou entrar em cada um, senão vai ficar muito longo. Por isso que eu falei que não dá para ser entrar muito nas opções. Mas você ter a renda passiva é justamente você continuar produzindo enquanto você está dormindo. Então, o seu negócio está lá, muitas vezes ele também está produzindo, mas você precisa separar para você um momento para lá na frente você descansar. Nós não somos uma máquina que vai conseguir trabalhar eternamente com a mesma performance. Dificilmente alguém que está aqui vai deixar de trabalhar. Se você está aqui numa segunda-feira, 9 horas da noite, ouvindo um louco, para se tornar um louco também, mas um louco visionário, um louco que consegue enxergar além daquela parede o que está acontecendo ali, e que tem um problema ali que você vai resolver e você vai ganhar dinheiro depois com aquela solução daquele problema. Ninguém aqui vai sofrer na velhice, a não ser que queira, a não ser que tenha medo, a não ser que não se movimente. Mas todo mundo se movimentou, então todos têm a possibilidade de fazer isso. Então, pessoal, trazendo para os investimentos, tá? Existem investimentos de renda fixa, que são aqueles investimentos um pouco mais seguros. Quem é que investe em poupança? Poupança. Show de bola. Por que você investe em poupança? Em uma palavra. Segurança? Você. Por que você investe em poupança? Segurança. Beleza. Quando Fernando Collor de Mello tomou o dinheiro do povo, ele tomou de que investimento? Poupança. É seguro? É seguro? Legal. Viu? Não é seguro. Não existe investimento seguro, tá? Não existe. Existe investimento com menos risco. Empreender é tomar risco. Quando você vai lá e faz um investimento no banco, na corretora, seja lá onde você fizer, você está emprestando dinheiro para aquela instituição, emprestar para outra pessoa. Então existe o risco, mesmo na poupança, tá? Poupança tem os piores rendimentos que a gente tem hoje no mercado, até porque tem ainda o seguinte, muita gente usa a poupança como conta corrente. E a poupança não é para isso. Entendeu? Eu ia entrar no FGTS, mas como é parte dos empreendedores, aí eu deixei ele de fora, tá? Mas, principalmente para empresas, tá? E muita gente não sabe disso, a poupança ela só é isenta de imposto de renda para pessoas físicas. Não vá ao banco e peça para investir dinheiro no seu negócio, quando você abrir ou quem já tem em poupança, porque não é isento e ainda é pior, ela rende trimestralmente. Ou seja, a poupança da pessoa física que rende uma vez por mês, na empresa é pior, ela rende de 3 em 3 meses. Então, se você passar 89 dias com dinheiro na poupança na PJ, você não vai ter ganho nada. Existem diversos outros tipos de investimento que você pode deixar um fluxo de caixa, um capital de giro da sua empresa para poder render um pouco mais. Trazendo para a pessoa física, né, tem muita gente aqui, e a gente não pode deixar de passar essa informação para vocês pelo menos começarem. Existem diversos produtos que têm a mesma segurança, ou seja, o mesmo grau de risco da poupança, são isentos de imposto de renda, né, e que têm rentabilidade diária. Tem alguns detalhes, uma carênciazinha, que você não ficaria, mataria a poupança, mas, por exemplo, você pode ter um investimento numa letra de crédito imobiliário. Tem letra de crédito imobiliário hoje rendendo mais de 1% ao mês. Não é 10%, tá? 1% ao mês. 10% já sabe o que é, corre e dificilmente 10% seguro todo mês não vai ter.
Tá? Mais 1% ao mês hoje com a Selic muito alta tem. E qual o detalhe da poupança? Ela travou em 0,5%. Se a Selic chegar a 20%, quem sabe o que é taxa de Selic? Exatamente, taxa básica de juros, que é definida pelo Banco Central, normalmente utilizada a sua alta para segurar a inflação. Tá? Estamos num momento inflacionário e os bancos centrais do mundo estão subindo suas taxas de juros e o Brasil, como é um país espetacular, as nossas taxas de juros são umas das mais altas do mundo. Se você quiser chorar pela gasolina a R$8 ou quiser sorrir pela gasolina a R$8, você tem opções. Tivemos um governo que praticamente quebrou a Petrobras. Eu não vou entrar na parte política, tá? Mas a gente precisa fazer a história. Tivemos um governo que praticamente quebrou a Petrobras e a Petrobras não estava valendo nada. Quem entrou no mercado acionário e comprou ações da Petrobras lá em 2015, a R$4,80, 5, 6, 7 reais, hoje está vendo a ação a R$30. Mas não é ali que está o ganho. O ganho está que no ano passado ela pagou R$8, 9 reais de dividendos. Se você comprou aquela ação a R$7, você recebeu de resultado da empresa mais do que o valor que você comprou. É aí que está o segredo. A renda passiva. Enquanto as pessoas estão chorando para pagar a gasolina a R$8, você pode investir num negócio desse e receber esse lucro. Está errado? Não. O governo também recebe o lucro. Ou seja, você recebe 2 vezes. Porque nós somos o Estado, trazendo para a parte financeira. Tá? Então, já falei de poupança, LCIs, LCAs, ações, deu um exemplo. Existe também um investimento chamado fundo imobiliário. Quem aqui tem casa alugada? Não é quem paga aluguel na casa não, tá? É quem tem alguma casa alugada. Quem tem? Não. Quem paga aluguel para alguém? Show de bola. O dono do imóvel de vocês recebe o aluguel de vocês. Quanto você precisaria hoje para construir um imóvel para começar a receber de aluguel? Sei lá, um kitnet hoje com a alta deve estar custando aí uns R$30 mil. Para você fazer um kitnet. Se eu falar para vocês que com R$10 vocês podem se tornar sócios de imóveis espalhados no Brasil inteiro e receber cerca de 1% ao mês de rendimento, que são os aluguéis ou rendimentos de títulos desse fundo imobiliário. Tá ruim? Quem aqui não tem R$10? Quem? Quem não tem R$10? Aqui. Não tem? Não tem. R$10? Não tem? Nenhum. Temos que produzir esses R$10 amanhã. Não, 10 não, então 100 mil. Melhor ainda. Pode. Melhor ainda. Vamos. Melhor ainda. Vamos embora. Bora. Bora? O que você sabe fazer? Costuro, sou técnica de enfermagem. Quem está precisando de costureira aqui? Faxina. Quem está com aquela calça sem bainha lá para fazer? Pegada doméstica. Ela tá lá, ó, fazendo sua faxina. Eis-me aqui, galera. Ela precisa conseguir esses R$10 amanhã. Não, 10 não. Não. O que você vai conseguir a mais é outra coisa. Você precisa ter R$10 fora do valor que você vai gastar nas suas contas para você começar a pensar no seu futuro. Isso é educação financeira que nós ensinamos na escola. Nós somos ensinados na escola a depender do Estado, porque isso é interessante. Infelizmente. O interessante para o Estado é que você continue dependendo dele, porque você dependendo dele, ele continua do jeito que está. A partir do momento que mais pessoas, como eu, como alguns aqui, não dependerem mais diretamente do Estado, as coisas começam a mudar. As pessoas começam a sair da escravidão. Quem aqui hoje tem condições de perder o seu emprego? Pensando por esse lado, não somos escravos do sistema? Se a gente não tem o poder de dizer não, nós somos um escravo. A gente depende daquele ali. E é isso que eu preciso que todos vocês saiam daqui hoje
e passem para outras pessoas. Você precisa cuidar da sua vida. Você precisa gerar o seu recurso. Você vai depender dos outros. Existe uma frase chamada independência financeira, mas na verdade ela não existe. Você sempre vai depender de outro. Se você tem um negócio, você vai depender do seu cliente. Você vai depender do seu funcionário. Você vai depender do seu colaborador. Não pode mais falar funcionário. Você vai depender de outras pessoas sempre. Porém, você pode não depender mais de recursos financeiros, porque eles começam a entrar na sua casa todos os dias, vezes, entendeu? Muitas vezes de madrugada, ele está pingando lá para você. E esses detalhes estão lá no meu canal, para vocês seguirem também depois lá. UEUDON, esse nome estranho, 360, tá? É esse negócio aqui, o Welcome 360. Lá já tem alguns vídeos já falando, tá? De alguns investimentos que você pode começar a fazer, inclusive com pouco dinheiro, tá? Com R$100 por mês, você já começa a planejar algo para você ter uma renda no seu futuro. Até conversando com o irmão ali, se você monta, por exemplo, eu sei que às vezes está fora um pouco da realidade, mas que isso não pode prender vocês. 40 mil para fazer um kitnet, 30 mil para fazer um kitnet, parece às vezes ser um valor que está fora da realidade. Mas se você começar a fazer, você vai buscar recursos para você terminar aquele projeto. Se você montar um propósito, se você montar o seu planejamento estratégico, onde eu quero estar daqui a 5 anos, isso serve para a sua pessoa física, serve para a sua pessoa jurídica. Você vai fazer de tudo o que for necessário para você alcançar aquele objetivo. Lá no Instagram eu estou postando praticamente todos os dias que eu estou treinando desde o dia 2 de janeiro e eu vou para São Silvestre. Estou aqui cheio de dor no tornozelo que eu torci, mas ontem eu fui correr. Completei 10 quilômetros na Maratona do Rio. Por quê? Porque você tem que ter a disciplina de fazer o quê? Aquilo que você quer. Se você quer chegar daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5 anos num determinado local, você tem que formar um plano e você tem que seguir aquele plano até você chegar lá. Vai ser do jeito que você planejou hoje? Não. Não vai ser. Você não sabe quando vai ser a próxima pandemia, você não sabe quem vai ser o presidente do Brasil no ano que vem, você não sabe se vai chover durante 3 meses direto e vai alagar tudo. Então você vai precisar acertar a rota do seu navio de vez em quando. Para o navegador isso é fácil. Mas todo mundo aqui pode navegar. Exatamente. Mas isso não importa. Você pode crescer aqui. E você pode fazer o que você quiser. Independente do que você queira. Quem mais tem negócio aqui? Fala pra mim. Especiarias, queijos, vinhos, ervas medicinais e temperos, tá? Tem saúde! Tem também. Você precisa agir na hora que aparece a oportunidade. Tem oportunidades que aparecem, você pode regredir, você precisa dizer não. E tem oportunidade que aparece que às vezes você acha que não pode colocar o pé, mas você tenta. Você vai torcer o pé, você vai com dor, mas você vai. Você vai virar a noite pintando aquele negócio lá. Recebo. Fazendo o que tem que fazer. Mas você vai fazer aquilo acontecer. Isso é empreender. Isso é empreender. E toda essa vivência que eu tive, tá, com empresários, eu vi que os que quebraram eram justamente aqueles que não se organizavam. Eram aqueles que gastavam mais do que podiam, eram aqueles que não tinham um planejamento, não sabiam para onde queriam ir. Todos aqueles outros que sabiam para onde queriam ir, muitas vezes eles até estavam desorientados. Eles não sabiam para onde o vento estava soprando, mas eles sabiam para onde eles queriam ir. E aí foi fácil. Olha, o vento está lá, cara, vai. O camarada acreditou e foi sucesso. Muitas vezes alguém do nada, que você nem conhece, não tem nem noção, entendeu? Vai falar para você, cara, faz esse negócio aqui, que o teu negócio vai disparar. Vai ser só sucesso na sua vida.
Se você tiver antenado que aquela ali às vezes é a oportunidade do teu negócio disparar e tiver aquele conselho na mente que de vez em quando você precisa parar, se desligar do seu negócio para enxergar, entender isso, falar com outras pessoas, fazer network, entender o negócio do outro. Muitas vezes o seu negócio já tem um aprendizado para aquele outro e aquela outra pessoa tem a solução para o seu problema. E aí, a ajuda mútua levou ambos a crescerem, a saírem, a olharem para fora do negócio de vocês, para fora do emprego de vocês. Olhar que existe um mar de oportunidades ali fora. Está lá. Só depende de vocês. Só depende de vocês. Levantarem daqui, buscarem conhecimento, buscarem informação e agir. Agir. No momento em que vocês colocarem isso em prática, ninguém segura mais vocês. Se você é um sócio de empresa, você é o quê? Então, todos aqui, amanhã, se quiser, podem se tornar um empreendedor com R$10, 5, ou seria se nós 3. tivéssemos um negócio e também investir em ações. Aí está o sucesso. Ideal e ao mesmo tempo investir em ações, uma parte da coisa, não total, mas uma parte investir em ações. Aí está o sucesso. Aí está o sucesso. As diversas fontes de renda que Salomão falava lá há séculos atrás, tá? As diversas fontes de renda que você precisa ter é justamente isso. Porque quando você foca tudo no teu negócio, o teu risco está 100% no seu negócio. Quando você vai investir na bolsa de valores, você precisa levar essa mentalidade para lá. Você não pode investir 100% numa empresa, colocar todos os ovos numa cesta apenas. Você tem que diversificar, você tem que entender vários negócios. E mesmo no seu negócio, se você quer abrir um outro, você pode se juntar com o irmão aqui do lado e ver qual é o negócio dele. Às vezes o negócio dele é bom demais, está precisando de um cara que já tem um expertise e de um cara que tem algum capital para poder fazer o negócio dele disparar, porque ele é muito bom comercialmente, ele é muito bom no que ele faz, mas ele está perdido no gerencial. E você já sabe fazer isso no seu negócio, o senhor já está vislumbrando e não necessariamente você precisa ir para o mercado de capitais direto na bolsa de valores. Você pode ajudar às vezes seu irmão aqui do lado que tem um negócio está começando e você já enxergou além daquela parede que o negócio dele vai chegar muito longe e lá na frente você vai colher junto com ele, porque você correu o risco junto com ele desde o início. Então, pessoal, tudo se resume a risco. Na pergunta dele ali, já que a pessoa não quer simplesmente investir no negócio dele agora, mas está lá R$1.000, R$10.000 na conta dele parada e está insatisfatório na poupança, não rende tanto, qual seria o melhor meio de investimento hoje? Fundo imobiliário, fundo de investimento, ações, qual seria? Como eu falei aqui na pergunta dele, depende. Porque tudo vai depender de um grau de risco. Baixo, médio ou fácil. Isso aí, entendeu? E quanto ele está disposto a correr de risco? Quanto que ele conhece de mercado, né, financeiro? O que ele pode aprender rápido e aí mudar. Mas normalmente quando a pessoa não conhece ainda de mercado, que é provavelmente o perfil, renda fixa de início, o rendimento da renda fixa você começa a pegar com aporte mensal e colocar na renda variável. Por quê? O seu patrimônio na renda fixa ele está, entre aspas, protegido. Então ele não vai ver aquele patrimônio caindo. E aquilo que ele aplica todo mês, por exemplo, uma baixa igual está tendo agora, ele não vai sentir tanto, porque é um valor baixo. Ele vai aprender com aquilo. Ele vai começar a criar o que a gente chama de aversão ao risco. Ele não vai se estressar quando o urso está solto. Né? Quem tem meu Instagram aqui está vendo lá, estou botando um ursinho todo dia. O urso está solto dando patada de cima para baixo. Existem dois animaizinhos dentro do mercado financeiro, tá? O touro ele ataca de baixo para cima, então normalmente quando o mercado está ascendendo, a gente fala que, né, o bull market, que é o touro, e o bear market, que é o urso, ele ataca sempre de cima para baixo. Então quando o mercado está desmoronando, está despencando, que é quando eu fico feliz, tá? É um dos poucos momentos no mundo, na vida, onde desmoronar é bom.
é quando o mercado está caindo, porque está todo mundo desesperado e você, desespero, leva à falência. E você está tranquilo que você tem conhecimento e vai aproveitar a oportunidade. Então vamos falar do fundo de garantia rapidinho. Fundo de garantia rende quanto por ano? 3% mais a distribuição do lucro agora que está sendo feita de 2016, se eu não me engano, para cá. Tá? Essa distribuição de lucro tem rendido em torno de 3 a 3,5%. E aí o que acontece? O fundo de garantia historicamente paga muito mal. Muito mal. Mal demais. E quem colocou em 2000, né, no fundo mútuo de privatização da Petrobras na época, teve rendimento até o início do ano de 2.500%. Na parte que foi para Petrobras na época. Quem colocou em 2002 no da Vale, né, que aí foi realmente privatizado na época, teve em torno de 3.400% de rendimento. E o fundo de garantia nesse período não rendeu mais que 300%. No mercado acionário, funciona bem parecido com o mercado, né, do empreendedorismo, oferta e demanda. Se você tem uma demanda muito alta e pouca oferta, o preço sobe. Inflação é o que a gente está passando por aí. No mercado acionário é a mesma coisa. Se ativos de uma empresa estão tendo uma procura muito grande e ninguém está disposto a vender, o preço dispara. E é aí que você, quando encontra oportunidade, igual eu falei da Petrobras que estava destruída, mas é uma empresa do governo, não vai falir. Vai falir, é um estatal. Qual o risco que eu tinha naquela operação? Nenhum, até porque eu não invisto mais de 3% da carteira em nenhum ativo. Então 3% hoje na renda fixa, em 3 meses você recupera. Por isso que não dá para falar qual o melhor investimento hoje, tá? Você precisa diversificar. E aí, dependendo da exposição de risco que a pessoa pode ter, a gente monta uma carteira. Com um pouquinho de renda variável, com um pedaço maior, tal, beleza? Você faz isso para as pessoas individual? Faça consultoria. Faça consultoria, tá? E aí só chamar no direct, que a gente agenda, e aí consegue fazer aí um bem bolado aí para ajudar, né, você a começar a chegar do seu objetivo, que é aposentar. Cada um tem uma idade aqui, mas você pode montar o seu planejamento, né, de 10 anos, 15 anos. Longo prazo, tá? É longo prazo. Não pensem nunca para isso, o ano que vem, entendeu? Você tem que pensar sempre no longo prazo. E é por isso que você não pode deixar para começar a fazer amanhã. Você já tem que começar a pensar hoje. Se você está aqui, você tem que começar a pensar hoje. Analise o que eu falei ainda agora. Se você tiver que decidir algo na hora, provavelmente você tem que correr. Se você tiver que pensar algo a partir de agora, pense. E comece a agir o mais rápido possível. Porque se você não agir, alguém vai aproveitar a oportunidade e vai passar. E você vai ficar rendendo 3%, mais 3,5% no valor total. Tá? No caso, eles estavam explicando quando surgiu essa oportunidade, qual foi uma lançou assim, era até fechou, né? Já fechou. Já fechou. Se você tivesse me seguindo, você tinha feito. No caso, eu trabalho na Caixa Econômica, no caso, né? Você não quer Trabalha na Caixa? Segurança da Caixa, mas eles não passaram muito para Ninguém te formou, né? da forma que o senhor está explicando agora. O senhor não, pelo amor de Deus. Costume já. Não, Então, eles não explicaram senhor não. conforme você está explicando para gente. Não, show de bola. A gente tenta fazer até de uma forma mais lúdica possível. Porque não adianta, como eu falei, não adianta você vir aqui com um monte de termo técnico e tal. Cara, não é a realidade, entendeu? Se você precisa passar, né? Minha esposa é pedagoga. Então, se eu pelo menos aprender isso com ela, né? Que você precisa passar da forma mais simples possível. Para que o interlocutor entenda o que você está falando. Não faz sentido eu estar aqui. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de palavras bonitas para você e tal, falar de termo técnico, quanto que rende e tal. E no final você não vai entender nada. Você não ia fazer essa pergunta, né, se a gente não tivesse sido simples. Mas outras oportunidades virão. Fica tranquilo. E aí eu não sei como que é a sua garantia, tá? Pelo que você já me falou, não é tão interessante. Mas dependendo da forma que você atuar, se você já tiver um bom colchão financeiro,
o saque aniversário, às vezes, é uma boa oportunidade de você começar a sacar. Porque o fundo de garantia, na verdade, foi criado lá no governo militar para poder fazer a educação financeira do brasileiro, que não tem. Continua não tendo até hoje, tanto que ainda existe. Tá? Então, o fundo de garantia foi criado para isso. Quando você tem um fundo de garantia, a empresa deixa de pagar um salário maior para você para poder pagar o fundo. Essa é a realidade. Quando a empresa faz o orçamento, ela já calcula suas férias, seus tributos, seu 13º, que não é salário. Você nunca mais vai esquecer disso. Saque aniversário não é salário, para investir, tá lá. Entendeu? Já está lá guardado, ele tem que continuar da mesma forma. Só que você vai passar a ter, né, a gestão daquele patrimônio, não mais o governo. Tá? O governo ganha dinheiro com aquilo e também faz o que não deve fazer com aquilo. Tá? Então, assim, tudo aquilo que você puder fazer para você e não depender do Estado, vai te tornar mais livre. Não independente, mais livre. Vai te fazer você poder dizer não para muitas coisas. Mas aquele pensar sem uma explicação de como seria, de valores e tal, essa palavra. Na verdade, eles queriam manter uma meta. Sendo que aí eu me interessei. Aí quando eu já fui pesquisar, já estava no site. Com a pena, se tivesse visto o vídeo do Elton lá no canal, expliquei exatamente tudo isso daqui. O que era, quando você podia lucrar e tal. Por isso que esses 5% é bom a gente sempre entrar e aprender, porque numa oportunidade dessa, você já teria pelo menos um grau de formação para buscar em outro. Até porque eu já estou ali dentro, seria isso aí, mais fácil. era tranquilo de você manobrar. Entendeu? Realmente, felizmente as oportunidades passam, nem sempre você vai pegar todas, tá? Nem todas as vezes são para você, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Você vai começar a empreender amanhã e daqui a 6 meses você vai chutar aquela vigilância lá, e, entendeu? Vai abrir a sua empresa de vigilância, porque você já tem expertise disso. Você pode abrir vigilância no Brasil, você precisa, em tudo quanto é lugar, tá? Então, escalabilidade está nisso, você se arriscar e de repente você, daqui a pouco, começar a pegar aquilo que você sabe fazer. Amém? Vai fazer o que amanhã? Não fala não. Show, show de bola, entendeu? E você com isso aumentar sua renda por hora. Sua renda por hora ela tem que aumentar constantemente. Tá? E é isso que eu preciso que todos vocês tenham em mente quando sair daqui. Que a renda de vocês por hora precisa aumentar constantemente. Isso você só consegue realmente escalando, e aí você precisa ter renda passiva e empreender para isso. Como funcionário, dificilmente você vai conseguir. Respondendo? Mais alguma? Qual a diferença da CDB para CDI? Pergunta que acontece muito realmente no banco. CDI ela é uma indexação, tá? É uma taxa. Normalmente ela é 0,1% abaixo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. O CDI é uma taxa onde os bancos fazem as transações entre eles. Tá? Por isso que ela é um pouquinho mais baixa ali, mas é a taxa que é definida justamente pelas transações interbancárias. Quando o sistema fecha, né, os bancos fecham para o sistema fecha, existe um compulsório e existem os depósitos bancários. Os bancos precisam fazer empréstimos entre eles. Às vezes o Banco do Brasil está com caixa alto, entendeu? E, sei lá, o Bradesco está com caixa baixo. O Bradesco vai lá no Banco do Brasil, pega o dinheiro para cobrir o saldo dele e vai pagar o CDI para o Banco do Brasil. Então, os bancos também pagam entre eles de acordo com a necessidade. Então, fique muito atento, por exemplo, se você deixa o seu dinheiro no banco, né, e você pega empréstimo no outro, e existe isso, tá? Você não necessariamente tem que só ter dinheiro ou só pegar empréstimo. Isso foi o meu trabalho de conclusão de curso do MBA. E justamente os brasileiros, eles são ou totalmente avessos ao crédito, ou eles são totalmente avessos a investir. Entendeu? Eles são tomados totalmente. Às vezes a gente usa artifício como a capitalização e tal para fazer o cara flutuar entre os dois mundos. Existe uma situação, e aí para concluir, tá? O CDB é o investimento que você pode fazer, é o certificado de depósito bancário.
Normalmente ele vai te pagar um percentual do CDI. Tá? Os bancos de maior risco vai te pagar de 100% para cima. Os bancos de menor risco vão te pagar para baixo. Beleza? Então, normalmente nos bancos você vai receber menos de 100% do CDI. Até 100% dependendo do produto que você tiver. Tá? Então, o CDB é um investimento, você empresta dinheiro para o banco, e o CDI é uma taxa. Beleza? E aí, trazendo aqui para concluir, tá? A questão era justamente, né, o ponto-chave aqui para a gente concluir. Investimento e financiamento. Eu consegui emprestar um dinheiro com um turco. Tá? Turco não pega dinheiro emprestado de jeito nenhum. Mas eu consegui provar para ele que se ele ganhava 100 mil reais com uma produção, com o dinheiro que ele tinha, se ele dobrasse a posição dele com recurso de terceiros, ele tinha o capital dele lá para garantia, você tem que ter o colchão, e aí ele começou a usar o recurso do terceiro. Ele está investindo, tá? Nesse caso ele não está tomando uma dívida, porque ele tem dinheiro para liquidar o valor se ele precisar. E aí é justamente a parte que entra no perfil empreendedor. Aquele camarada que só investe, ele tem o perfil investidor, o cara que é tomador, ele só pega crédito. E o perfil empreendedor é aquele que, mesmo tendo capital, ele preserva o capital dele para uma emergência e ele toma capital de terceiros, pode ser do banco, pode ser de outra empresa, pode ser, né, com outro sócio, para correr aquele risco junto. E, potencialmente, às vezes, aumentar a rentabilidade dele. Então, com o capital dele, ele ganhava 100 mil. Com o capital do banco que eu levei para ele, ele passou a ganhar com a produção que ele tinha, já e a demanda que ele tinha de 180. Então, mesmo ele pagando 2% ao mês para o banco, na época que eu consegui para ele, uma taxa excelente, ele passou a ganhar 80 mil reais a mais somente por pegar esse capital no banco e colocar a produção dele para rodar, porque demanda ele tinha. Então, beleza? Cuidado com o conceito de dívida e de compromisso, são diferentes, tá? Dívida você tem quando a sua dívida líquida ela é positiva, ou seja, aquilo que você deve é maior do que o que você tem. Se o que você tem é maior do que os seus compromissos, você não tem uma dívida, tá? Você tem compromisso que você vai ter que pagar ali, e como você está usando um produto de terceiro, dinheiro é o produto que os bancos e corretoras comercializam, tá? Empreendedores, esse é o produto que os bancos e corretoras comercializam, e principalmente, aí até passando uma experiência, né, de vivência financeira, quando vocês forem aos bancos, cuidado com as, né, verdades que estão por aí pela internet. Cuidado muito com isso, tá? Chega lá, ouve, tenta fazer o máximo possível de entendimento, talvez não decida na hora, tá? E aí depois vocês voltam, às vezes, com a contraproposta que vai ser bom para todo mundo, porque o ganha-ganha é sempre o melhor para todos. E essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês aqui. Sempre que puder ter o ganha-ganha. Lá na descrição, meu joinha, consumiu o conteúdo que já está lá, que está 10, tá? Foi feito de coração para todo mundo que vai entrar lá e vai aprender. Obrigado a todos. Amém. E até a próxima.